Isso aqui é o Observatório do Vaticano. Isso não fica no Vaticano mesmo, isso fica numa cidadezinha que se chama Castel Gandolfo, no sul de Roma, e lá também tem o Palácio Apostólico no lado do observatório. Então podemos ver aqui que a Igreja Católica tem um observatório. Na verdade, eles têm mais um outro observatório nos Estados Unidos, mas isso não importa aqui. Podemos ver que um instrumento científico é da Igreja Católica. Então, qual é a história disso? Muitas pessoas pensam que a Igreja Católica sempre brigou com a ciência. Não sei o que isso significa, mas. E outras pessoas, especificamente católicos, pensam que principalmente a Igreja Católica apoiou a ciência nos últimos séculos. A verdade é, obviamente, entre esses dois extremos, né? A Igreja Católica nem é sempre contra a ciência e nem sempre com a ciência. Mas algo é muito notável. Dentro desse observatório, no ano passado, ocorreu um congresso para a honra do Georges-Henri José Edouard Lemaitre. Eu não falo francês e a minha pronúncia provavelmente é terrível aqui, mas ele é o astrônomo e padre que inventou a ideia que o universo nasceu numa explosão grande, o que a gente chama hoje o Big Bang, e isso foi inspirado pelas imagens de Hubble que mostraram que todas as galáxias ficam mais distantes no tempo. Então vamos dar uma olhada como a Igreja Católica realmente ajuda a ciência ou luta contra a ciência. E com isso eu digo bem-vindo a Massagem Cerebral. Antes de realmente olhar na história da Igreja Católica e na história da ciência no mundo ocidental, como eles estão conectados, a gente tem que dizer uma coisa que é absolutamente clara. Existe um conflito intransponível entre qualquer religião e a ciência. E a razão para isso está dentro dessa coisa que chamamos em geral um método científico. O que é realmente incluído no método científico depende um pouquinho como você pensa sobre ela, mas vamos dizer que alguns elementos do trabalho científicos são sempre fundamentais. No primeiro lugar, e isso já vem dos gregos antigos, dos primeiros filósofos, são os princípios da lógica, dedução, indução e raciocínio válido em geral. Ciência é sempre baseada nisso. Se você viola esses princípios, se você não aceita que você tem contradições e esses têm que ser resolvidos, você não é científico. Uma outra coisa que é muito importante para a ciência é a observação objetiva, que é relacionado a isso. Se você faz observações, eles têm que ser objetivas, sem interferências subjetivas. Isso é muito importante. Se eu digo para você ontem, eu estava vendo uma situação, eu conto algo que nunca aconteceu, vamos dizer, eu vi um cara voando como um pássaro em frente da minha casa. Isso para você não deve fazer uma diferença, porque isso não foi uma observação objetiva, isso foi a minha observação e você não sabe se eu tomei cogumelos ou se eu tenho algum problema mental ou se tinha uma ilusão óptica muito avançada, tudo isso você não pode saber. Então, observações devem ser conduzidas de uma maneira objetiva. Mais um princípio que hoje em dia todo mundo conecta como método científico é a falseabilidade. Então, se você tem uma hipótese científica, existe algum experimento que, em teoria, pode falsear essa ideia. Se eu digo, na nossa Terra, tudo cai para baixo por causa do campo gravitacional da Terra,
Isso eu não consigo provar. Porque se existe uma única exceção disso, todas as outras observações foram para nada. Então, essa hipótese que tudo cai para baixo é falseável. E se um dia eu pego um objeto como isso aqui e eu deixo assim e vai para cima, melhor ainda quando eu estou filmando aqui, isso mostra que a gravidade não sempre aponta para a mesma direção, ou se ela não é tão importante, eu não sei o que. Então a minha hipótese foi falseável. E quando a minha hipótese não é falseável, a minha hipótese não é uma hipótese científica. Além disso, tem o conceito de humildade científica, que é fortemente conectado com a falseabilidade. O fato que você está ciente que qualquer hipótese pode ser mostrado errado em um único experimento faz que você sempre fica humilde. Em princípio, tudo que eu penso sobre a física pode se mostrar errado. E, finalmente, algo que também é muito importante é a reproduzibilidade, sobre a qual a gente não vai falar tanto agora. Isso aqui são uns dos elementos de trabalho científico. E agora vamos dar uma olhada como eles se transferem para a religião. Interessantemente, qualquer pessoa acha que usa lógica de uma maneira correta. Você pode ser esotérico, você pode ser científico, você pode ser religioso ou você pode ser não religioso. Você vai dizer que você consegue deduzir algo de uma maneira lógica. Até pessoas que dizem que eles não defendem a lógica ainda usam argumentos na base da lógica. Então, isso é a mesma coisa como a Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma teologia, a teologia é uma disciplina enorme, onde pessoas discutem como pode ser que Jesus morreu para os nossos pecados, se na Bíblia tem escrito isso e isso. E depois, eles usam os métodos da lógica para justificar isso e para deduzir mais informação ainda da Bíblia. A mesma coisa é com observações objetivas. Aqui a gente tem que estar com um pouco de cuidado. Mas, em geral, pelo menos no papel, a Igreja Católica vai dizer que eles confiam na objetividade de observações. Por exemplo, se você acha que você tem uma possessão de um demônio e você chama um exorcista, a primeira coisa que esse exorcista vai fazer, ele vai olhar se você realmente tem uma possessão ou se é uma coisa diferente, e eles têm métodos para isso. Eles dizem que eles acreditam só que você tem uma possessão se, por exemplo, você começa a falar em línguas que você não conhece ou algo desse tipo. Claro que as observações não são tão objetivas como a Igreja Católica diz. Claro que eles não são tão rigorosos como os cientistas devem ser. Mas, pelo menos, a intenção está certa, de uma certa maneira. Isso, com certeza, não é o caso quando a gente pensa sobre falseabilidade. A gente sabe que qualquer religião tem documentos sacrais, no caso da cristianidade é a Bíblia, e isso implica que essas coisas que tem escrito nessa Bíblia não são falseáveis. Isso é a verdade. A hipótese que existe um Deus não é falseável dentro do catolicismo. E isso é mostrado melhor no conflito entre críticos de religião e entre a religião. Pessoas como Feuerbach e outros usaram argumentos contra a existência de Deus e, em vez de deduzir disso que talvez Deus não existe, a Igreja Católica pensava, então, como isso é consistente agora com o fato que Deus existe?
né? E assim, obviamente, isso é um trabalho intelectual muito avançado, mas isso foi feito assim. E com isso, juntos, a humildade, que é uma grande parte da cristianidade, sem dúvida, mas a humildade científica, nem tanto. Porque essas duas coisas, de falsibilidade e de humildade científica, como eu expliquei antes, são conectadas. E agora podemos ver, quando uma religião diz que eles estão apoiando a ciência, eles não podem. Porque essas coisas, como fatos que não são falseáveis, isso a gente chama de dogmas. E dentro da ciência não existem dogmas, além dos dogmas que a lógica funciona. Isso é um dogma também, mas isso também todas as religiões têm. Mas esses outros dogmas, que vêm automaticamente de qualquer religião, no budismo ou hinduísmo seria que a gente sempre nasce de novo, ou coisas desse tipo, isso a ciência não tem. E isso interessantemente significa que toda a religião faz certas manifestações sobre o mundo, manifestações religiosas. E o Papa e também outras instituições religiosas, eles gostam de defender uma ideia que ciência e religião não são excluentes, que eles não são num modo de competição. Isso não pode ser verdade, porque as religiões entre si e a ciência, como todas as religiões, competem sobre o mesmo espaço. Os dois fazem manifestações cosmológicas que podem se contradizer, físicas, biológicas e também psicológicas. Se você diz algo sobre a alma, isso é uma manifestação psicológica. E, obviamente, a psicologia, de novo, é algo como uma ciência, e por isso existe aqui um espaço de competição. Ok, isso foi mais ou menos a introdução. Agora, isso era só sobre como funciona isso, como a religião e a ciência realmente estão em relação a uma outra. Mas agora vamos para a história da ciência e da religião. A gente tem que ver que o catolicismo é muito mais antigo do que a ciência. A ciência, como a gente conhece ela hoje em dia, é um produto da época do iluminismo. Então, os primordiais do pensamento científico, pessoas como Platão, isso ainda não eram cientistas. Eles eram filósofos que usaram métodos que hoje em dia a gente usa também para a ciência, como dedução, indução e desses conceitos da lógica. Mas esses caras aqui, eles não eram cristãos, óbvio. Eles eram pagãos. E os gregos antigos eram pagãos e eles desenvolveram o que a gente conhece hoje como um grande passo da humanidade, que era a filosofia dos gregos antigos. Mas como sabemos, o mundo helenista, o mundo dos gregos, que era o mundo em qual os gregos realmente dominaram um certo espaço em volta da região onde eles estão situados hoje em dia, mas eles foram obviamente invadidos pelos romanos, e assim nasceu o Império Romano. No ano do nascimento de Jesus, que era em volta do ano zero, o Império Romano tinha o seu primeiro imperador, que era Augustus Kaiser, que a gente pode ver aqui, que até hoje as pessoas consideram um dos imperadores bons do Império Romano. Então, a situação durante o nascimento de Jesus era mais ou menos essa que a gente pode ver aqui. Isso aqui é a Europa. As áreas em vermelho escuro são as áreas que são parte do Império Romano. E essas outras áreas sombradas, isso são estados clientes. E Judeia era um estado cliente. E isso era onde Jesus nasceu e onde a gente acha o início da cristianidade. E isso significa que em 30 Anno Domini, o Jesus morreu, como acho que algumas pessoas aqui sabem. Esse ano
era um ano um pouco antes que Ptolomeu formulou a sua hipótese que a Terra está no centro do universo, o geocentrismo. Ele foi formulado do grego Ptolomeu e isso foi mais ou menos 100 anos depois de morte de Jesus. Mas isso só para deixar claro qual foi o estado da ciência. Os gregos nessa época, claro que a ciência nessa época não existiu, mas os gregos nessa época dominaram as ideias, eles formularam o cânon de o que você precisa saber para saber suficiente sobre esse mundo e eles também ainda fizeram progresso na ciência e Ptolomeu formulou agora e ele provavelmente já tinha um pouco de contato com a cristianidade, o mundo geocêntrico. Por que eu estou dizendo que ele provavelmente tinha um pouco contato com a cristianidade? Porque depois da morte de Jesus, a cristianidade se espalhou muito rápido por Europa. Se vocês olham aqui para as áreas mais escuras de Lilas, isso era a cristianidade no ano 100, né? Obviamente tudo era misturado, mas isso era onde tinha cristãos presentes. 100 anos depois, vocês conseguem ver, isso são essas áreas um pouco mais escuras, e agora já quase no Império Romano inteiro tem a presença de cristãos. E assim continua, e se vocês olham para essas linhas mais azuis, mais ou menos, isso seria como a cristianidade tinha se espalhado até esse momento. E a pergunta é, por que a cristianidade tinha tanto sucesso como uma religião? A maioria dessas pessoas aqui eram pagãos, né? Claro que tinha alguns judeus, claro que a cristianidade é uma continuação do judaísmo, mas vocês conseguem ver que a história de sucesso da cristianidade é absolutamente incomparável. E existe uma razão para isso. Em um lado, as pessoas, para convencer romanos da cristianidade, usaram argumentos metafísicos. Eles falaram, os deuses, eles aceitam se você não acredita neles, eles não gostam, isso pode ter consequências ruins para a sua vida, mas se você não acredita no Deus, no monoteísmo, no Deus único da cristianidade que a gente tem, você pode ter consequências ruins quando você morre. Então, isso era um argumento forte, mas um outro argumento tinha, de uma certa maneira, uma estrutura científica. Porque o monoteísmo, em geral, parece simplesmente menos ridículo do que o politeísmo. Vocês têm que imaginar que o politeísmo dos romanos e dos gregos ainda era inacreditavelmente infantil. Um temporal foi criado de Zeus ou de Júpiter que estava lá no céu usando o martelo dele, similar a Thor, ou Afrodite e não sei, Marte, todos eles tinham certas funções e eles brigavam entre si e tudo era simplesmente mais como um desenho de Marvel do que algo que parece talvez um pouco mais adulto. Um Deus único no monoteísmo é muito mais compatível com um universo que tem as suas regras que a gente pode observar, que tem uma estrutura única, vamos dizer, um sentido, algo desse tipo. A gente sabe que essa espalhação rápida da cristianidade também foi visto muito crítico de Roma. Então, obviamente que cristãos eram perseguidos e tudo isso por muito tempo. Mas, em 500, a cristianidade se tornou a religião dominante na Europa. E aconteceu algo que foi uma manifestação disso. Justiniano I fechou a Academia de Platão. Então isso já não era mais a Academia de Platão, mas isso é um detalhe muito pequeno. O que importa é que agora o jogo mudou.
Antes, os cristãos eram perseguidos. Agora, a ameaça de Europa da cristianidade eram os pagãos. E interessantemente, como eu tinha mencionado antes, eram os pagãos que desenvolveram a filosofia, a geometria, a dedução lógica e tudo isso. E aconteceu que agora essas invenções fantásticas que fizeram possível o progresso da humanidade eram conectados com paganismo. E assim a Igreja Católica se tornou o dono do conhecimento. E não era sempre claro o que realmente era paganismo e o que era lógica, o que era uma coisa boa, porque todos esses filósofos obviamente eram pagãos. A ideia de como o mundo funciona não mudou mais muito depois disso. Ptolomeu fez o que valeu depois mais do que 1000 anos. Então a gente consegue ver que, principalmente agora, a Igreja Católica, e nessa época ela já tinha bastante poder, né? Não tudo era estabelecido, mas claro que não, né? Isso ainda é muito tempo atrás. Mas agora, basicamente, não tinha mais academias. Os lugares onde foi acumulado o conhecimento e onde tinham os livros eram os mosteiros, principalmente, e outras instituições clericais. Agora, a época escura de Europa, que obviamente aconteceu parcialmente por causa da igreja, não era tão escura como todas as pessoas dizem, também em termos da filosofia. A gente tinha filósofos como Ambrósio de Milão, que é uma pessoa muito importante, Jerônimo ou Agostinho de Hipona, e para andar mais alguns anos para frente, João Scoto Erigena. Isso eram cristãos que aplicaram as regras da dedução, da indução, as regras da lógica para a teologia. E eles também deduziram coisas sobre ética e outras. Então, eles fizeram progresso, sim, progresso filosófico, progresso ético e tudo isso, mas, em geral, tudo no contexto da Bíblia. A Bíblia é a base de tudo. E agora, João Scoto Erigena, por exemplo, ele conseguiu ler grego, então ele conseguiu ler Aristóteles, e assim ele conseguiu fazer filosofia. E a gente tem alguns documentos bem impressionantes dessa área. Então, isso significa que nessa época, a ciência está somente na mão dos clérigos. Eu ainda boto ciência em aspas, porque isso não é ciência como a gente conhece hoje em dia. Um dos filósofos mais importantes, e não é uma surpresa que ele apareceu no século XIII, era Tomás de Aquino. Tomás de Aquino já fez muita coisa que tinha um impacto na filosofia até hoje. E a gente não vai falar sobre ele, ele é mais importante como um filósofo, o que a gente chama como filósofo hoje em dia, do que como um cientista. Lembram que nessa época não tinha uma diferença. Se você estudou as artes, você era um filósofo, e não tinha físico, não tinha biólogo, e filósofo fez depois qualquer coisa que hoje em dia a gente chama de física ou biologia ou não sei o que. Então, Tomás de Aquino viveu mais ou menos no mesmo universo do Ptolomeu. O estado da ciência ainda era bem perto dos gregos antigos. E todo mundo, se você estudou, nessa época já tinha as primeiras universidades, mas as universidades surgiram de mosteiros, né? Então, se você estudou artes liberais na universidade ou em um mosteiro, isso ainda era mais ou menos exatamente a mesma coisa que Kaiser Augustus aprendeu na escola. Era raramente um pouquinho diferente. E o mundo era um mundo geocêntrico. Vocês sabem, talvez, que isso agora fez toda a diferença. Vocês conseguem ver que até agora eu não mencionei
nem um cientista, uma pessoa que pensava numa maneira científica, que foi perseguido pela Igreja Católica. Mas isso não significa que isso não existiu. Por exemplo, Roger Bacon, que também era um fraude, ele foi impressionado da Igreja Católica. E também Pedro de Abano, ele foi morto da Igreja Católica. A gente não sabe exatamente o que essas pessoas fizeram. A gente tem os documentos da Igreja Católica, mas a gente sabe de outros casos da Igreja que a Igreja normalmente não falou necessariamente o que realmente aconteceu. Isso simplesmente tem a ver com o fato que a ideia de que todo mundo pode ter qualquer opinião e que tudo pode ser discutido em discussões abertas, isso não é de hoje, isso não é tão moderno, não. Já quando Sócrates, 1000 anos antes disso, foi perseguido em Atena, lá também eles não falaram a verdade sobre o que ele fez. Eles simplesmente queriam tirar ele por causa das opiniões dele, mas eles tentaram de impressionar e matar ele na base de coisas mais objetivas, né, que não tinham nada a ver com o fato que ele era contra as ideias de pensamento dessa época. E a gente tem a mesma coisa aqui. Então, quase com certeza, provavelmente um católico vai agora dizer algo diferente, mas quase com certeza Pedro de Abano e Roger Bacon fizeram algo em termos de pensamento científico que foi proibido. A gente não sabe, talvez não. Mas agora começa algo que mudou toda essa história. E isso era Nicolau Copérnico. Vocês têm que imaginar que nessa época, tanto no século XIII, no século XIV e no século XV, a Igreja Católica era extremamente poderosa. E quando você era filósofo, quando você escreveu e publicou artigos, e isso eles fizeram nessa época já. Nessa época já tinha um sistema como você publica o que você pensa. Nesse caso, normalmente o Vaticano vai te convidar para dar palestras sobre isso. A Igreja Católica era o dono do conhecimento mesmo. Isso era o lugar onde pessoas trocavam ideias. Por quê? Óbvio, porque isso foi sobre entender a maravilhosidade de Deus. Claro, isso é algo fantástico. E normalmente, o que a gente vai achar, pelo menos na cabeça da Igreja Católica, não vai contradizer a Bíblia em si. A Bíblia é a verdade completa. Chegou Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico não foi a primeira pessoa para sugerir que o heliocentrismo significa a ideia que o Sol está no centro do universo em vez da Terra. Mas ele era a pessoa que fez isso com mais rigorosidade. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, Copérnico não era astrônomo. Ele era cônego da Igreja Católica, governador, administrador, jurista, médico e astrônomo mais por paixão. Na verdade, hoje a gente sabe que as observações astronômicas deles foram feitas de uma maneira muito mal. Ele simplesmente não era bom com o uso de instrumentos. Mas ele era um bom matemático. Ele estudou as mesmas artes, de novo, de Kaiser Augustus, basicamente, com algumas adições, mas ainda era mais ou menos a mesma coisa. Mas ele conseguiu usar observações de outros astrônomos para deduzir o heliocentrismo. Ele mostrou que quando você suponha que a Terra não está no centro do universo, mas que o Sol está no centro do universo, a matemática para descrever quando uma estrela é em qual posição vira muito mais linda e muito mais fácil. Isso é importante. Ele sabia, provavelmente, que uma dessas implicações é que o Sol realmente está no centro do universo. Mas ele não falou isso explicitamente. Em vez disso, na prefácio do livro dele,
é explicitamente dito por um outro clérigo que escreveu o prefácio que o heliocentrismo é só uma ferramenta matemática. Isso parece um pouquinho estranho. Se a matemática bate tão bem, por que a gente não começa a acreditar que isso é a verdade? Mas, em um lado, isso foi inconsistente com o que a Igreja Católica queria como o universo seria. E no outro lado, a gente não sabe se Copérnico, até Copérnico mesmo pensava que isso é só uma ferramenta matemática, porque isso aconteceu várias vezes na história da ciência. Max Planck, alguns 100 anos depois, também pensava que a quantização de luz é só uma ferramenta matemática. Ele não pegou isso sério porque ele achou isso está excluído por outras razões do que porque o Copérnico pensava que a Terra está no centro do sistema solar. Então a gente consegue ver que pode ser que Copérnico realmente achava que a Terra ainda está no centro do universo, mas a gente sabe também que foi feito uma certa acrobacia intelectual para garantir que não tem nenhum problema aqui. Isso não significa que a igreja em si era contra a ciência. De novo, ela só era contra a ciência quando a ciência interferiu com a Bíblia. Por exemplo, Leonardo da Vinci, que era um companheiro da mesma época do Nicolau Copérnico. E Leonardo da Vinci nunca tinha conflito com a igreja. E ele fez muita pesquisa. Mas, na opinião da igreja, nunca tinha uma contradição com a Bíblia. E isso é a grande diferença. Menos do que 100 anos depois, apareceram dois cientistas que mudaram o mundo completamente. O livro do Copérnico não foi proibido quando ele ainda era vivo. Foi proibido depois, porque a ideia de heliocentrismo se espalhou, protestantismo ganhou influência e a Igreja Católica queria se manifestar. Assim apareceram Johannes Kepler e Galileu Galilei. Esses dois agora, que vamos dizer, para a grande parte das pessoas são os pais da época do iluminismo na ciência. E Galileu Galilei, na opinião de algumas pessoas, era o primeiro cientista. Então, agora a gente pode dizer que começa a ter algo que até hoje em dia a gente chama de ciência. Essas duas pessoas, claramente, eles se conheceram, escreveram cartas, e as duas pessoas, esses dois monumentos da ciência, eles acreditavam no heliocentrismo. E a gente sabe ou não sabe o que aconteceu. Johannes Kepler, ele morou na Alemanha, ele morou numa área luterana, então ele não conseguiu ser perseguido pela igreja, mas ele foi perseguido, só que eles não conseguiram fazer nada. E Galileu Galilei foi condenado à prisão domiciliar. A igreja muitas vezes gosta de dizer que ele não foi executado, isso é verdade, ele não foi executado, mas ele foi condenado para a prisão domiciliar, isso também não é uma coisa muito boa. Então Galileu Galilei tinha um conflito relativamente grave com a Igreja Católica, por isso todo mundo sabe desse conflito. Mas a Igreja Católica não conseguiu fazer mais nada. Agora começou a época de iluminismo, quando realmente agora a Bíblia não se tornou mais importante. Entre o século XVII e o século XIX, a gente tem a época de iluminismo, e aqui tinha muitas cabeças diferentes, muitas pessoas, e a posição da igreja ficou entre a admiração pela descrição estética do mundo, né? Como isso eu falei antes, né? A ciência, óbvio que a Igreja Católica gosta da ciência se ela é de acordo com a Bíblia, porque a ciência é algo estética, que mostra realmente como o universo é maravilhoso. Mas, no mesmo tempo, tinha sempre possíveis contradições com a Bíblia.
E isso criou uma situação em qual a igreja começou passo a passo mudar a sua narrativa. Enquanto na época de Galileu a Bíblia ainda era a coisa mais importante para pegar sério, a igreja entendeu agora que ela tem que mudar essa estratégia. Mas, intrinsecamente, ela ainda pensava que talvez o Sol esteja no centro do sistema solar, mas a vida continua sacral. Uma maravilha inexplicável pela ciência é a vida em si. Mas como todos nós sabemos, chegou um cara que se chama Charles Darwin. E a teoria de evolução, que é uma das teorias mais importantes da humanidade, porque, óbvio, ela não aplica só para a vida, ela é um conceito omnipresente que hoje em dia a gente usa para algoritmos, para um monte de coisas, e que é a base da biologia, né? A evolução é a base da biologia. E Charles Darwin conseguiu, obviamente, agora dar uma. Ele não explicou tudo, claro, mas ele deu a ideia inicial que até hoje explica tudo. Isso foi o momento. Isso foi o momento, mas a Igreja Católica não atacou mais as ideias de Darwin. E se mostrou aberto. Até em 1950, ela declarou a evolução consistente com a Bíblia. Mas aqui a gente consegue ver a absurdidade disso. Ela declarou que a evolução é consistente com a Bíblia. Como? Não, você não pode declarar que algo é consistente com algo. É consistente ou não é consistente? Isso não é a sua decisão. Então, vocês conseguem ver que a igreja basicamente tinha perdido contra a ciência. E isso significou, isso até hoje você tem, tanto na igreja católica, como em outras igrejas, como a igreja luterana, que agora é a reinterpretação da Bíblia. Agora, a Bíblia é metafórica. A informação que você tira da Bíblia, na opinião da Igreja Católica, é metafórica, porque ela perdeu essa batalha com a ciência e o pensamento científico. Até hoje, a Igreja apoia a ciência. Isso é importante. Até hoje, eu poderia aplicar para dinheiro da Igreja. Eu não sei se eu poderia, mas pelo menos cientistas na Itália podem, né? Provavelmente eu também. Eu vou verificar isso. Talvez eu vou pedir dinheiro da Igreja Católica para a minha ciência. Mas, interessantemente, a gente tem uma situação em qual a Bíblia é para pegar não séria, ou séria sim, mas metafórica, o que abre basicamente o caminho para todas as interpretações. Isso é a crítica principal das correntes cristianas que interpretam a Bíblia de uma maneira mais literal. Mas agora você basicamente pode dizer o que você quer. Então, a igreja agora tinha feito esse passo para trás. Abandonou a conexão com a ciência até chegou esse cara que eu mencionei no início. Porque o Big Bang, o fato que o universo tem um início, que antes não era o caso. Antes os cientistas pensavam que o universo provavelmente é algo eterno. Mas, obviamente, a igreja gostou da ideia que o universo tem um início, e por isso talvez foi um padre que iniciou essa ideia. E assim, de novo, ela começou a mexer, a igreja começou a mexer na ciência, dizendo, olha, a gente tem, está certo sim, mas assim não funciona a ciência. A ciência é diferente de religião. A ciência não tem dogmas. Na ciência, você sempre questiona as coisas que você tem. E quando você questionou algo por muito tempo e nunca conseguiu mostrar errado, você começa a confiar nisso. E dogmas não existem. Então, vocês conseguem ver que, em um lado, é verdade que a igreja apoiou a ciência muito. A gente tinha essa época aqui em qual todo mundo que fez algo como ciência era clérigo.
mas no mesmo tempo a igreja sempre protegeu a Bíblia. E isso levou a uma situação estranha, especificamente e famosamente com Galileu Galilei. Então eu espero que isso aqui foi informativo. Se você gostou desse vídeo, por favor deixa um like, assina no meu canal e quem sabe quando esse vídeo vai sair, provavelmente quando você assiste esse vídeo já tem um novo Papa. E com isso eu digo até a próxima.